Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Hoje vamos trabalhar os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos e os casos submetidos à Comissão de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa matéria é muito importante, como eu disse, essa matéria é muito importante pelo sentido de que trabalha os julgados em que a comissão e a comissão analisou e a corte julgou. E é muito, mas muito cobrado em prova. Saúdo nossos alunos da mentoria aí. E vamos lá, qualquer mais informações, nos procure no arroba professor Kleber Pinho. Então vamos lá. A ideia é o seguinte. Sabemos que, como já dissemos nas outras aulas, né? Se você não assistiu ou você não ouviu, ouça a nossa aula ou assista a nossa aula sobre a Comissão e a Corte de Direitos Humanos, que você vai relembrar e você vai saber que a comissão ela tem uma função praticamente administrativa, que ela vai fazer uma função executiva, política, no sentido de admissão dos casos perante que vão ser submetidos à corte, né? Nós temos o jus standi, né? Onde a parte pode peticionar diretamente para a comissão e a comissão vai fazer um juízo de análise e aí sim recomendará, vai submeter o caso à corte, né? A corte que vai analisar o caso e vai ser julgado. Então, a corte ela tem uma função consultiva, né? E uma função praticamente de contenciosa, né? Consultiva e contenciosa. A consultiva essa é a possibilidade da corte estar realizando as opiniões consultivas realizadas pelos Estados partes, onde vão fazer deliberações, a análise sobre a própria Convenção Interamericana. E a função contenciosa é a função que tem o objetivo dela é julgar as violações ao Pacto São José da Costa Rica ou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como a gente bem conhece. Ok? Lembrando que quando um Estado adere à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, automaticamente ele está aderindo, é uma cláusula obrigatória de adesão às petições, né, ao sistema de petição da comissão, né, e a função consultiva da corte, sendo que a função como posso dizer, e o sistema de comunicação, né, que é a possibilidade de um Estado, né, um Estado provocar o outro, né? Então, esse sistema de comunicação e o sistema de julgados da corte, essas aí, os estados, esses sistemas, o Estado tem que aderir por tempo da convenção, ou seja, é uma cláusula facultativa, né? A cláusula facultativa para a comissão receber as comunicações de um Estado para o outro, né? As comunicações de um Estado para o outro, quando existia uma violação de um Estado para o outro, isso para a comissão e para a função contenciosa da corte. Aí o Estado tem que se manifestar a respeito disso. Bacana? Sem muitos detalhes, vamos direto aos julgados. Né? Vamos falar primeiro ponto, vamos falar quais são os julgados, os casos que foram submetidos à corte e foram julgados, né? Contra o Brasil. Primeiramente, vamos ver essa parte. Depois, vamos ver alguns casos que não foram julgados pela corte, mas só foram submetidos à comissão e teve grande repercussão. E, por fim, alguns casos de outros países que teve grande repercussão, que também são cobrados nas nossas provas. Beleza? Vamos lá. Primeiro caso que foi submetido e o Brasil foi provocado junto à Corte Interamericana foi o caso Ximenes Lopes versus o Brasil, né? Caso Ximenes Lopes. Só para fazer um resumo do caso, né? O caso foi do paciente chamado Damião Ximenes Lopes, que ele sofria de transtornos psiquiátricos, né? E ele foi levado a uma casa de repouso em 2006, em um hospital psiquiátrico, né, vinculado ao SUS, né? Lá na cidade de Sobral, no Ceará. E lá ele sofreu tratamento desumano, consistente, dentre outros, de tomar choques, um tratamento realmente que levou até a óbito, ele veio a falecer. Inclusive a família dele provocou a corte, né? A Interamericana de Direitos Humanos, a irmã dele provocou a corte, e aí o Brasil, primeiro foi provocada a comissão e a comissão submeteu à corte.
E a corte, em 2006, 4 de julho de 2006, né, foi a data do julgado, responsabilizou o Brasil por violação de direitos humanos, nesse caso a proteção a pessoas, a pessoas com portadores de sofrimento mental, à época o nome disso, mas hoje nós sabemos que não é portadores, e sim pessoa com deficiência, né? Nova nomenclatura da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York, né? Tem essa nova nomenclatura. E aí foi condenado ao pagamento de danos morais à família, né? E a petição da irmã, né, da irmã da vítima, a corte americana foi acionada e decidiu que o Estado brasileiro foi omisso, né? E condenou, e houve uma condenação e indenização à vítima, nesse caso a família, né? De US$ 140 mil, tá? A investigação que sancionou responsável pela violação de direitos humanos, Damião, e inclusive foi feito a determinar que o Brasil publicasse uma sentença, né? Junto à corte, foi publicada uma sentença junto à corte, né? Sobre um jornal de grande circulação para poder desenvolver programas e além disso, além dessa publicação no jornal de grande circulação a respeito desse fato e da responsabilização no Brasil, o Brasil também foi condenado a desenvolver programas de formação e capacitação dos médicos e outros mais, tá? Essa uma decisão importante porque foi a primeira condenação no Brasil perante a corte. E também foi o primeiro caso envolvendo a violação de direitos humanos de pessoa com deficiência. Então, quero que você anote, deixa bem apontado isso. É um ponto muito importante, que é muito comum em prova perguntar isso. Tá? Eles perguntam na prova o quê? O caso, eles vão falar assim, qual o primeiro caso que o Brasil foi condenado? Você já sabe que é o caso, o Ximenes Lopes, né? O Damião Ximenes Lopes. Primeiro caso é esse. Segundo ponto, se perguntar para você se o caso que foi, primeiro caso que foi condenado quanto às situações de pessoas com deficiência. Caso Ximenes Lopes. Bacana, tranquilo? É um caso ícone que é importante você guardar nas suas anotações para futuras provas, beleza? Vamos avançar a respeito disso. Depois disso, nós tivemos um segundo caso, que é o caso Nogueira de Carvalho versus o Brasil, tá? Caso Nogueira de Carvalho versus o Brasil, onde, qual foi esse caso, né? Vamos entender o caso, né? Teve um caso de um advogado defensor de direitos humanos que denunciou um grupo de extermínio no Rio Grande do Norte, né? E a morte ocorreu em 20 de 10 de 2006, né? 20 de 10 de 2006. A investigação brasileira não identificou nada com relação ao assassino, né? Aos homicidas, né? As pessoas que mataram o advogado. E foi um caso que tratava de falta de diligência para investigar os fatos e punir os responsáveis da morte da vítima, né? Cometidos pelos Meninos de Ouro, né? O Esquadrão da Morte, composto de policiais e outras autoridades públicas. Então, se você viu na prova o termo Meninos de Ouro, tá? A prova às vezes gosta de citar algum ponto do fato histórico. Então, falou Meninos de Ouro, você lembra caso Nogueira de Carvalho versus Brasil. Gente, esse segundo caso é importante porque o Brasil foi absolvido, tá? O Brasil foi absolvido. A corte ela julgou pela improcedência do pedido porque não houve para a corte uma comprovação de que o Brasil teria ficado omisso. Bacana? Então, o segundo caso é importante? É importante porque o Brasil foi absolvido e ocorreu em 2006. O terceiro caso submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o Brasil foi o caso Eschers versus Brasil. Nesse caso, o plano de fundo dele foi uma interceptação telefônica ilícita, tá? Que aí houve uma violação direta do direito de privacidade, a honra e a reputação de Escher. Qual que é a tônica do caso, né? O caso aconteceu lá no Paraná, onde tivemos uma violação de direitos à privacidade, à honra e à reputação, mediante uma interceptação e monitoramento ilegal de linhas telefônicas de integrantes do movimento de trabalhadores rurais do Sem Terra, tá? E pela Polícia Militar, né? Nós sabemos, do estado do Paraná, violando regras do Pacto de São José da Costa Rica relativo ao direito de privacidade, ainda mesmo que foi autorizado pelo Judiciário, né? Nesse caso, não houve a discussão, não se discutiu nesse procedimento a legalidade, ou melhor, o controle de confidencialidade quanto à lei de interceptações telefônicas brasileira.
No caso, o secretário de Segurança Pública marcou uma coletiva e divulgou o áudio da interceptação. Entendeu? Então houve uma divulgação ilícita desse áudio. Então, na verdade, não, o plano de fundo não foi discutir se a lei de interceptação brasileira, a lei de interceptação telefônica, ela era inconvencional. Na verdade, o que foi violação foi o fato de houver essa divulgação desse áudio perante toda a mídia, durante toda a imprensa. Foi o terceiro caso julgado pela corte, isso foi em 2009 contra o Brasil, né? Ressalta-se contra o Brasil. E o estado do julgamento foi que foi favorável às vítimas, né? E aí houve uma condenação ao Estado brasileiro de indenização de 20 mil dólares, né? E além disso, é publicar nos meios oficiais a parte do julgamento, bem como investigar os fatos que deram origem ao caso, ok? Então, essa foi uma condenação perante a corte. Essa terceira condenação, a segunda condenação, né? É o terceiro caso e a segunda condenação submetido à corte. Próximo caso, temos o caso Sétimo Garibaldi versus Brasil. Bom, nesse caso, né, discutiu-se a responsabilidade do Estado brasileiro por omissão na apuração da responsabilização do homicídio da pessoa, do senhor chamado Sétimo Garibaldi. O nome dele é Sétimo Garibaldi, também no estado do Paraná, tá? Esse Sétimo Garibaldi, o senhor, ele foi assassinado por 20 pistoleiros que atuavam de forma ilegal e de forma a reintegrar a posse de trabalhadores que estavam reintegrar a posse de trabalhadores sem terra que ocupavam a fazenda Querência no norte do Paraná. Então, eram pistoleiros que foram contratados para poder desovar, de retirar do local uma fazenda Querência no norte do Paraná, que estava sendo tomada pelos sem terra, provavelmente sem terra aqui do Brasil. Em 2009, a corte foi o quarto caso julgado pela corte contra o Brasil, que chegou ao seu fim a decisão de condenar o Brasil a indenizar a família das vítimas em 200 mil dólares, né? E publicar a sentença no Diário Oficial de Jornal de Grande Circulação, é um padrão disso da corte, bem como o dever do Estado apurar com eficácia o inquérito para identificar e julgar e sancionar os responsáveis pela morte das vítimas, tá? Então, o caso, lembra-se, se falou alguma situação de reintegração de posse, falou o caso de que Sétimo Garibaldi no Paraná, você vai lembrar que foi julgado pela Corte Americana e o Brasil foi condenado. Beleza? Reintegração de posse forçada, omissão estatal, tudo isso se prende ao caso Sétimo Garibaldi. Vamos evoluir, vamos falar do caso Gomes Lund versus Brasil. Esse aqui é um caso importante, tá? Esse aqui é um caso importante que vai tratar da chamada guerrilha do Araguaia, tá? É um caso importante porque, vamos lá, ele vai tratar da prisão arbitrária e tortura e desaparecimento de 70 membros do Partido Comunista no Brasil entre os anos de 1972 a 75, ok? Teve alguns marcos importantes nesse julgado que são muito cobrados em prova. Muito cobrado em prova. Quem está fazendo nossa mentoria pode perceber que tem várias questões abaixo a respeito e vai perceber no nosso material de apoio que tem muitas questões a respeito do caso Gomes Lund. O Ximenes e o Gomes Lund realmente são campeões de audiência. Vamos lá. O caso envolveu a responsabilidade do Estado brasileiro em investigar e apurar as violações de direitos humanos decorrente de detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçados de Gomes Lund, né, que foi um dos cabeças desse movimento. E, além disso, mais outras 70 pessoas resultantes da operação do Exército, que teve por finalidade de acabar com a chamada guerrilha do Araguaia. Muito famosa essa história, a guerrilha do Araguaia, né? Então, a guerrilha do Araguaia ocorreu antes do Brasil aderir à jurisdição da corte, né? A razão pela qual o Brasil alegou na preliminar, né, da defesa do Brasil que não poderia ser julgado no presente caso, né? No entanto, a corte, né, a discussão da corte, entendeu que os atos do desaparecimento forçado se prolongaram no tempo e por isso a jurisdição da corte foi reconhecida e o Brasil foi responsabilizado. Interessante que nesse julgado, um detalhe muito importante, que foi suscitado a chamada justiça de transição. Tá? A justiça de transição ela foi suscitada nesse julgado do Gomes Lund, que também, como eu disse para vocês, é muito citado. Professor, justiça de transição, o que seria essa justiça de transição? Justiça de transição, em letras miúdas, seria aquela que busca fazer um balanço, né? Um balanço do passado, buscando manter
uma paz social. Como assim? Sem esquecer do passado, dessas escolhas trágicas dos estados, ou seja, ela tenta reaver, né? Tenta consolidar a corte, é, banir algumas posturas estatais de, por exemplo, de lei de anistias, né? Ela tenta, não tem aquela coisa que o pessoal fala, não, vamos colocar o que aconteceu no passado, vamos fazer uma lei de anistia todo mundo e morreu e não precisa mais discutir sobre isso. É colocar a poeira debaixo do tapete. A justiça de transição é tirar essa poeira. É investigar as questões estatais, é investigar a aplicação real realmente da justiça. Se ocorreu realmente violação de direitos humanos, elas devem ser investigadas mesmo em períodos, digamos que não havia assim uma democracia. E aí a justiça de transição vem para isso. Tá? A justiça de transição vem para poder reaver a verdade tratada nesses momentos nebulosos da história, ok? Então, ela vem analisar o quê? Discutir a validade das leis de anistia, ela vem afirmar uma obrigação de investigar e punir, né? Ela proibiu uma realização de julgamentos civis por tribunais militares, como acontecia antes, né? Ela define os desaparecimentos forçados como um crime continuado, isso é importante. A justiça de transição até essa perfil, ela trazer que os crimes de desaparecimento forçado são crimes continuados, ou seja, continuam perpetuando no tempo e no espaço enquanto as pessoas não forem encontradas, né? Enquanto não for dado cabo à investigação final, se as pessoas morreram ou não morreram, se foi punido ou não foi punido aquelas pessoas que cometeram os crimes. Ela proíbe a aplicação de uma jurisdição militar, né, para membros das Forças Armadas acusados de violação de direitos humanos, né? Então a justiça de transição possui 4 dimensões, né? O direito à verdade, o direito à memória, o direito à reparação das vítimas, a reforma e redemocratização das instituições envolvidas com a ditadura militar, né? A justiça de transição, inclusive, ela passa por 3 fases, né? Uma primeira fase, ela vai tratar a justiça de transição pós-guerra, uma justiça de transição pós-Guerra Fria e uma justiça de transição no estado estacionário, né, que é esse estado depois desse movimento de pós-guerra, depois do movimento de Guerra Fria. Ainda posso dizer que a justiça de transição tem 4 níveis, né? Esses 4 níveis. Quais são esses 4 níveis? Ela vai analisar um plano individual, uma dimensão dos estados-nação, ela vai analisar os atores corporativos da sociedade e os tribunais internacionais de direitos humanos. Então, realmente, ela vai tratar de forma ampla toda essa análise, tá? Essas informações eu tirei do livro do professor Caio Paiva, mas nossos alunos aí na mentoria têm essas informações no rodapé, tá bom? Vamos continuar aqui. Além disso, além dessa... Então, ponto para você cravar em prova objetiva. Se falou de justiça e transição, está falando do caso Gomes Lunge, tá? Outro ponto importante que foi assentado no julgado é que foi uma teoria da chamada quarta instância, tá? Essa teoria, tá? Ela foi cobrada nos concursos de Defensoria Pública do Estado do Amapá em 2018. Essa teoria da quarta instância, ela não é admitida no sistema americano. O que seria essa teoria da quarta instância, professor? O que significa essa teoria da quarta instância? Isso é como se for, porque a corte, o sistema interamericano brasileiro, ele é um sistema interamericano brasileiro. O sistema interamericano, ele é subsidiário aos estados partes. O que é isso? Ele não é o principal, ele não faz parte do sistema judiciário brasileiro, por exemplo. Quando você vai analisar o fluxograma do judiciário brasileiro, você vai lembrar que última instância nossa é o Supremo. Não tem uma próxima instância que seria a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não funciona assim. A corte ela não é uma próxima instância, última instância, ou seja, uma quarta instância. Ela tem a função subsidiária. Ela só vai ser acionada, como nós já vimos na última aula, quando todos os recursos forem exauridos, quando toda a instância for exaurida, aí ela funciona como uma função subsidiária. Então, por isso que não se admite a teoria da quarta instância pelo sistema americano. Também, ok? Beleza também? Então, também é importante gravar, então, que no Gomes Lunge analisa também a validade da lei de anistia, como eu falei para vocês, né? Então, nós temos aí 3 situações importantes. A justiça de transição, teoria da quarta instância não é utilizada e a validade da lei de anistia, tá? Importante ainda é que foi assentada nessa decisão
que o dever de investigar e punir os crimes de lesa humanidade, que são esses crimes bárbaros, né, de lesa humanidade, são normas de jus cogens e são imprescritíveis, ok? Então, para análise do sistema interamericano, para uma visão de direitos humanos, crime de lesa humanidade, crime de tortura, por exemplo, são crimes imprescritíveis, ok? São crimes que não vão prescrever. Diferente, por exemplo, no nosso sistema brasileiro, que eu sei que o crime de tortura é prescritível, né? O que é imprescritível para nós é o crime de racismo e ação de grupos armados, né? Contra o Estado brasileiro. Mas para o sistema de direitos humanos, os crimes de lesa humanidade, os crimes de tortura, são crimes imprescritíveis. Bacana? Que mais ficou assentada nessa. Mais algum detalhe, professor? A Corte Americana de Direitos Humanos preferiu um mandato internacional implícito. Esse é um outro detalhe importante. Mandato internacional implícito de criminalização contra o Brasil. Vamos entender o que é isso. Esse mandato de criminalização implícito contra o Brasil. Foi o seguinte: a tipificação do delito de desaparecimento forçado, né? O Estado brasileiro ainda não tipificou o delito em questão no seu ordenamento jurídico. Eles falaram, ó, Brasil, vocês têm que tipificar o crime de desaparecimento forçado. Tem que existir esse crime aí no Brasil. Tem que ser tipificado esse crime, tem que existir esse crime. Só que até hoje o Brasil não, essa decisão o Brasil ainda não cumpriu, digamos assim, ok? O crime de desaparecimento forçado, né, deve ser considerado um crime contínuo e permanente, né, como se fosse um sequestro, digamos assim. Enquanto não for descoberto, né, o destino paradeiro da vítima, seria considerado crime, né. Então, a situação possibilitou a condenação do Brasil por violações de direitos humanos cometidas antes de sua adesão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, beleza? Tranquilo? Vamos subir um pouquinho que não falei aqui em cima ainda, né? A decisão, então, para poder fechar, ela foi realizada, eu falei os detalhes da decisão, deixa eu falar da decisão. Ela foi realizada dia 24 de setembro de 2010, né? Foi o quinto julgado submetido à corte e a quarta condenação ao Brasil, né? E nesse julgamento, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela questionou a lei da anistia brasileira, né, que impede a investigação e a sanção de violações de direitos humanos, bem como que o Brasil violou os direitos das vítimas e familiares, né. Fixou ainda que o dever de indenizar as vítimas e familiares, né, interessados, bem como a necessidade de publicação da decisão em diários oficiais e jornais de grande circulação e, por fim, o dever de implementar políticas públicas na promoção dos direitos humanos. Bacana. Tranquilo. Só que o Supremo, né, a análise da corte é dizer que tem que questionar as leis de anistia. Existe uma lei de anistia brasileira e o Supremo considerou parte dela, ela constitucional, na ideia que é possível, em algumas situações, análise que foi anistiado os fatos ocorridos durante a ditadura. E o Supremo falou assim, não, tá tudo certinho, não há uma inconstitucionalidade quanto a isso. E para a Corte Interamericana, em vários julgados, ela entende que a lei de anistia, por força desse sistema de justiça de transição, ela entende como inconstitucional essas leis de anistia. Beleza? Gumes Lund, muito importante para os nossos estudos. Vamos avançar, vamos falar do caso Fazenda Brasil Verde versus o Brasil, né? Aqui é uma matéria de direitos, claro, direitos humanos, né? Mas isso aqui é muito estudado na parte trabalhista, né? Na parte quem estuda muito direito trabalhista estuda muito essa parte aqui da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Bom, aqui é um direito à proteção, o caso, né? O direito humano aqui protegido é o direito à proteção judicial por ocasião da inércia estatal, omissão estatal, mesmo depois de conhecer o fato como relação ao trabalho escravo de 128 pessoas. A gente fala trabalho escravo, sim, trabalho análogo à escravidão, né? Que é a tipificação do crime perante aqui no Brasil. Bom, o fato. A Fazenda Brasil Verde foi um julgado que ocorreu em 2016. A corte entendeu que o Brasil, né, violou a liberdade, que especificamente no direito de não ser submetido a qualquer forma de escravidão ou servidão. Né? Isso está na Convenção Interamericana. O direito ao acesso à justiça e garantias judiciais e o direito à razoável duração do processo. Das 85 vítimas escravizadas no ano de 2000 na Fazenda Brasil Verde, situada em Sapucaia, no estado do Pará, né? E também os direitos de 43 trabalhadores que foram resgatados, né, na mesma propriedade
em 97, tá? E tampouco receberam proteção judicial esses trabalhadores, né? A fazenda pertencia ao João Luiz Quagliato Neto, né? Um dos maiores criadores de gado do norte do país, né? E teve notícia que as violações de direitos humanos dos trabalhadores naquela propriedade remontam desde de 1980. Só para ter uma ideia, como já existia esse trabalho já, essa rotina de trabalho escravo, análogo à escravidão nessa fazenda, né? A petição foi assentada em 98, né, pelo Centro de Justiça e Direitos Internacional e pela Pastoral da Terra, né? A Comissão Interamericana lá em Washington, né? E após encerrar a investigação, o caso a comissão submeteu à corte em 2015, né? E aí tenho aí a nossa quinta condenação no Brasil. É o sexto caso e a quinta condenação no Brasil. O caso foi julgado em 2016, melhor dizendo, chegou hoje, 2016, né? 2016, onde foi aí chegou ao fim sendo a quinta condenação no Brasil, e o Brasil constitui inclusive a primeira vez na qual o Tribunal Interamericano reconheceu a discriminação estrutural histórica em razão do contexto do qual ocorreram violações de direitos humanos das 85 vítimas, ok? Então, se você viu na palavra discriminação estrutural histórica, pode lembrar de Fazenda Brasil, ok? Falou trabalho, análise de escravidão, Fazenda Brasil. Bacana? Grava na cabeça, grava aí. Nesse sentido, também constituiu o primeiro caso em que a Corte expressamente determinou a responsabilidade internacional contra um Estado por perpetuar essa situação histórica de exclusão, tá? Isso é outro puxão de orelha no Brasil, né? Em que o Brasil perpetuou esse sistema se desde 1980 já existia essa indícios desse trabalho escravo nessa fazenda e o Brasil nada fez, né? Então, inclusive, ela se manifestou assim à corte, né? Finalmente, o Brasil é responsável pela violação do artigo 6.1 da Convenção Americana em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, produzida no marco de uma situação de discriminação estrutural histórica em razão da posição econômica dos 85 trabalhadores identificados no parágrafo 206 da presente sentença. Então, ele trouxe isso. E outro ponto importante também, outro detalhe, o tribunal utilizou no julgamento pela primeira vez o critério de condição econômica como fator para aferir a existência ou não de uma situação discriminatória, reconhecendo aí novamente a discriminação estrutural. Então, lembra da prova, falou de critério de condição econômica para identificar uma discriminação estrutural histórica, ok? É o caso Fazenda Brasil. Perpetuar a situação estrutural histórica de exclusão, caso Fazenda Brasil. Bacana? Beleza. Estrutural, histórica, Fazenda Brasil. Discriminação estrutural, histórica, Fazenda Brasil. Beleza? Vamos avançar. Vamos falar agora o caso Gomes, caso Cosme Rosa Genoveva ou Favela Nova Brasília. Isso aqui também é um caso muito importante, muito importante. Cai muito em prova o caso com Cosme Rosa Genoveva versus ou Fazenda Nova Brasília, você pode encontrar na prova esse nome, versus o Brasil. Isso aqui foi uma violação da garantia de independência e imparcialidade das investigações, tá? Uma grave violação, e também tem por plano de fundo a violência policial, né? Nesse caso, ocorreram duas chacinas, na verdade foram duas chacinas que ocorreram, tá? Que ocorreram na comunidade do Complexo do Alemão em 18 de outubro de 94 e 8 de maio de 95. Esses dois casos foram submetidos à corte americana. Os fatos são atribuídos à polícia, né? Às polícias do Rio de Janeiro, né? As polícias do Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro em si, né? E poderiam ser classificados como homicídio de 26 pessoas. Além disso, tortura, mas nossa lei é de 97, né? Estupros e 3 adolescentes e abuso de autoridade. Então, quer dizer que foi em 94, 95, a lei de tortura nossa é de 97. Então, antes disso, ocorreram torturas, mas não foram aplicada a lei de tortura à época, né? Porque não tínhamos a lei ainda. Então, tivemos estupros de 3 adolescentes e abuso de autoridade. Então, realmente foi uma situação bem, digamos, que chamou muita atenção do mundo, né? Essas duas chacinas, né? Então, nesse caso, Favela Nova Brasília, 3 policiais feridos e 13 homens da comunidade foram mortos, né?
Tá? Quem está assistindo a aula no YouTube está vendo aqui uma imagem bem marcante, né? Toda a comunidade e as pessoas todas dentro de pequenas de caixões assim, de metal, né? Que colocam o corpo das vítimas. Então realmente foi um caso que chamou muita atenção na comunidade internacional. 2 deles eram menores de idade, onde se deu tortura, violência sexual e assassinatos, né? Então, como o resultado de ambas operações, né? Na verdade, 3 deles eram adolescentes. Deixa eu tirar aqui. 3 deles eram adolescentes, né? Já dito ali em cima, né? Ficou repetido, mas vamos lá. Como o resultado de ambas operações policiais foram iniciadas e investigadas por parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro por uma comissão de investigação especial criada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, né? Durante as investigações, as mortes foram registradas sob a categoria de resistência à prisão, resultante na morte dos opositores, né? E tráfico de drogas, grupo armado, existência seguida de morte. Então, basicamente assim, foi feita a investigação e falou assim, ó, foi tudo resistência, todo mundo era traficante, todo mundo era bandido e matou uma galera, né? Então, nesse caso, realmente ficou muito evidente essa omissão do Estado quanto à investigação. Ficou muito clara essa omissão estatal quanto à investigação. E aí, em 2000, e ambas as investigações foram arquivadas em 2009 por terem prescrito, né? Houve a prescrição. E aí, em 2018, o 7º caso foi submetido à corte e chegou ao fim com a 6ª condenação do Brasil. A corte interamericana considerou como violação da garantia de independência imparcial nas investigações dos fatos acusados fazerem parte do mesmo órgão, o que fez a investigação, o que é inadmissível. A ideia é de que, como foi feita uma própria investigação pela Corregedoria, devia ter sido feita uma investigação à parte, digamos, uma investigação feita com uma comissão independente. Essa que é a ideia. Que a investigação desse fato ocorreu apenas interclasses, digamos, interna corporis, ali entre a polícia só, e não houve participação do Ministério Público, digamos assim. E aí que foi analisado como inadmissível essa postura do Estado brasileiro, né? Em vez que o elemento numa investigação desse tipo é a garantia do que o órgão investigador seja independente e diferente da força policial envolvida no incidente. Então tinha que ter um órgão neutro, né? A Corte considerou que o elemento essencial de uma investigação penal sobre uma morte decorre da intervenção policial e a garantia de que o órgão investigador seja independente dos funcionários envolvidos no incidente. E essa independência implica a ausência da relação institucional de hierarquia, bem como a independência na prática. Né? Bem que nós sabemos que no Brasil nós temos as corregedorias, todos os fatos que são analisados pelas corregedorias, né, da polícia, e isso é questionado pela Corte. Não, tem que ser feito com um órgão autônomo, tem que ser feito uma investigação feita com uma comissão, mas tem que ter a participação da OAB, tem que ter a participação do Ministério Público. Essa é a postura da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Nesse sentido, as hipóteses de supostos crimes graves em que prima facie apareceram como possíveis acusados membros da polícia, a investigação deve ser atribuída a um órgão independente, como eu disse, né? Diferente da força policial envolvida. Isso foi determinado na sentença da Corte, com a autoridade judicial, o Ministério Público, assistido por pessoal policial, técnico, criminalista, toda uma equipe. Essa era a decisão que foi estabelecida pela Corte nesse julgado da Fazenda Nova Brasília, ok? Nesse caso, nós tivemos aí 26 pessoas que foram falecidas. Não tinha dito, né? 26 pessoas, né? Que foi a morte dessas 26 pessoas. O processo tramitou por 15 anos perante a Comissão Interamericana e só em 2018 que tivemos aí a decisão. Tá? Finalmente, essas 26 pessoas, o crime de tortura e de violência sexual, não foram punidos e até a data na época, né, até a data, a maioria das ações penais tinham sido prescritas. Então, houve essa punição perante a corte. É importante gravar, então, quando falar de violência policial, falar de omissão estatal, falar de morte por força policial, Fazenda Nova Brasília ou caso Cosme Rosa Genoveva. Bacana? Beleza? Vamos avançar e vamos falar agora do caso do povo indígena Chucuru versus Brasil, tá? Tem 2 casos de povos indígenas que são importantes. Um chegou à corte e outro chegou à comissão, que é o caso Chucuru e o caso do Xingu, tá? Que é importante nós entendermos. No caso do Chucuru, nós tivemos a base de fundo dela, foi o não reconhecimento da posse da área habitada pelo povo
indígena Chucuru, bem como pela demora injustificada no processo administrativo e judicial a respeito desse caso, né? O caso foi levado à corte pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por supostas violações contra o direito de propriedade da integridade do povo chucuru, uma vez que houve uma demora de mais de 16 anos, né, desde 1989 até 2005, no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação de suas terras, né? Teve uma demora na desinstrução total das terras, né? Desinstrução, guarda esse nome, desinstrução. Desinstrução total das terras e territórios. É uma medida legal tomada para efetivar a posse da terra a um povo por meio da retirada de eventuais ocupantes não indígenas. Esse é o procedimento, desinstrução. E a violação dos direitos e garantias judiciais e a proteção judicial, todos eles previstos expressamente na Convenção. Então, nesse caso, houve violação quanto a esse povo. Tá? Em 2018, a decisão da Corte, né? O caso submetido à Corte chega ao fim a sétima condenação do Brasil, né? O oitavo caso e a sétima condenação. Em razão da sentença, o Estado brasileiro deverá completar o procedimento para assegurar os indígenas, os direitos indígenas a pagar indenizações devidas aos poceiros, né? Devidas aos poceiros. O Brasil também foi condenado por negar-lhe proteção. O que é importante aqui, o Estado brasileiro alegou em suas exceção preliminar, na defesa do Brasil, o Brasil alegou a incompetência ratione temporis. Né? O que é isso? O Brasil alegou que a respeito de que os fatos anteriores à data do reconhecimento da jurisdição da Corte e quanto aos fatos anteriores à data da adesão do Estado à Convenção. Falou, olha, tudo isso aconteceu antes de nós aderimos à Corte em 92, então esses fatos são antes de 92. Né? Foi lá em 89, então não pode a corte julgar, tá? E além disso, teve uma questionamento ratione matéria, em razão da suposta violação da Convenção 69 da OIT, os instrumentos não fazem parte do sistema interamericano. Então o Brasil falou o seguinte, olha, tem duas coisas erradas aqui em preliminar. Primeiro, ratione temporis, a razão do tempo, não posso ser julgado pelo fato de que a corte só apareceu, nós só aderimos em 92, e o caso foi 89, e o segundo que essa matéria trata de matéria trabalhista, lá da Convenção da OIT, não tem nada a ver com o sistema interamericano. A Corte cagou para isso, falou assim, negativo, reafirmando seu entendimento já consubstanciado em casos passados, em julgados passados, ao exemplo do caso Gomes Lund e Fazenda Nova Brasília, né? Que nós falamos ali em cima, já acabamos de falar, reconheceu que os fatos anteriores ao reconhecimento pelo Estado-membro de sua competência contenciosa estão fora do âmbito de sua competência e que, em que pese o tribunal não possa declarar as violações previstas em instrumentos que não compõem o sistema interamericano de direitos humanos, pode utilizar outras convenções e tratados internacionais como parâmetro para analisar o conteúdo e o alcance das disposições e direitos da Comissão Americana de Direitos Humanos, né? Da Convenção Americana de Direitos Humanos, de acordo com a evolução do sistema americano e levando em consideração o desenvolvimento de matéria do direito internacional de direitos humanos. O que quer dizer que ela falou assim, não, independente se for da OIT ou se for de uma outra, ou no sistema interamericano brasileiro, e o sistema interamericano, né, não só o brasileiro, interamericano, ele pode fazer esse diálogo de fontes. Ele pode analisar outros casos anteriores. E o caso do ratione temporis estão fora do âmbito da sua competência, em que pese o tribunal não possa declarar violação, digamos assim, os casos ocorridos antes, mas mesmo assim as violações elas perpetuam no tempo e no espaço. Então, independente do prazo de serem aderidas ou não, a Corte ela pode julgar casos anteriores à ratificação do país, à adesão do país junto ao sistema, não tem problema nenhum. Então, as duas preliminares foram afastadas, a ratione temporis e razão da matéria. A razão da matéria é esse diálogo de fontes que ela pode analisar também outros instrumentos que não são apenas daquele sistema interamericano, fazer esse diálogo e analisar eles em cotejo de uma forma universal, beleza? Bacana? Próximo caso, o caso Vladimir Herzog, né? Herzog versus Brasil. Um caso também um caso da época de ditadura militar, né? E foi julgado pela Corte em 2018, né? A Corte Americana de Direitos Humanos, ela condenou em 2018 o Estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog em 75, durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? A Corte já tinha emitido decisões semelhantes para o caso em outros países da América Latina, né? Outros casos semelhantes, e condenou o Brasil em 2010
por não ter investigado o desaparecimento ocorrido na Guerra do Araguaia, que nós já vimos lá atrás, que é o Gomes Lund, né? Bacana. E aí, em 2018, nós tivemos o julgamento do caso Vladimir Herzog. Foi o nono caso submetido à corte e a oitava condenação brasileira, né? A sua sentença, em 2018, a corte determinou os fatos ocorridos contra o jornalista Vladimir Herzog, né? Um caso famoso aqui no Brasil, né? E deve ser considerado crime contra a humanidade, de acordo com a definição do direito internacional. Então, a Corte Interamericana não pode, o Brasil não pode invocar prescrição ou aplicar o princípio do bis in idem. Ah, já foi punido aqui, eu vou ser punido novamente. Ou a lei de anistia, né? Ou qualquer outro dispositivo similar do direito interno nosso para excusar-se, ou seja, para poder fugir do seu dever de investigar e punir os responsáveis pelos crimes de que foi vítima o Vladimir Herzog. Justiça e transição, nós já falamos lá atrás, lembra disso, né? Esse delito foram cometidos em um contexto sistemático generalizado de ataques à população civil. Então, a corte falou que deve ser analisado, deve ser julgado. Na sentença, a corte ordenou, por forma unânime, várias medidas de reparação, entre elas o dever do Estado brasileiro a retomar a investigação criminal e dar início à ação penal sobre os fatos ocorridos em 25 de outubro de 75, com o fim de identificar, processar e, sendo o caso, punir as pessoas responsáveis pela tortura e homicídio do jornalista. O Brasil ainda tinha que adotar medidas idôneas para que reconheça, sem exceção, a imprescritibilidade das ações emergentes de crimes contra a humanidade e internacionais, né? E isto inclui também, né? Evidentemente, a aprovação de lei específica que altere o artigo 109 do Código Penal, né? Bacana? Ainda não temos essa mudança ainda, né? Ainda esses crimes ainda não são considerados prescritíveis aqui no Brasil ainda. É a primeira vez que a corte, esse é um detalhe importante, né? Reconhece o assassinato, a corte, tá? A abreviatura está errada, é corte, né? Corte, IDH, reconhece um assassinato cometido durante a ditadura do Brasil, né, como um crime contra a humanidade. Beleza? Maravilha. Vamos falar agora do caso empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil, caso julgado em 2020, ok? E o que trata desse caso? Foi o plano de fundo, é a proteção, a impunidade dos agentes violadores dos direitos humanos e o desamparo às vítimas, né? A sentido do caso diz respeito à explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, estado da Bahia, que operava de forma irregular e ceifou a vida de 64 mulheres, entre elas 20 crianças, né? Ferindo ainda 6 trabalhadores, todas em situação de vulnerabilidade econômica e social, e na maioria afrodescendentes, né? Isso ocorreu em 11 de dezembro de 98. Passou mais de 20 anos e o Estado brasileiro não havia dado resposta adequada e efetiva a esses graves crimes, sendo na esfera penal, civil, trabalhista, né? Em 2020, né, a Corte então decidiu, já se manifestou fazendo a referência à devida diligência em processos penais, no sentido de que a investigação deve ser realizada por todos os meios legais disponíveis e buscar a verdade, né, a persecução, a captura, o julgamento e eventual punição dos responsáveis intelectuais e materiais pelos fatos, né? Além disso, né, que a impunidade deve ser erradicada mediante a determinação de responsabilidades tanto gerais do Estado como individuais, penais e de outra natureza, se for o caso, dos agentes ou de particulares que, para cumprir as obrigações do Estado, devem remover todos os obstáculos, né, de facto e de jure, né, de fato e de direito, que mantenham que ocorra, que mantenham, né, que perpetuam essa impunidade. Então, o Brasil é a decisão mais recente do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, muito importante, com certeza será objeto de provas agora, nas provas futuras. Agora, esses são os casos, todos os casos que foram julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil foi condenado, e aquela questão que foi absolvido. Agora vamos analisar alguns casos importantes que foram submetidos à comissão
que geraram recomendações, tá? Eu fiz uma lista aqui, né? E tem até os links para os alunos da nossa mentoria para poder clicar e vai se reportar as recomendações da comissão. Eu vou comentar agora alguns casos, mas só para fazer uma listinha aqui, desde 2000 até 2016. 2000, Carandiru versus Brasil, tem recomendação. Maria da Penha, Diniz Bento 2001, Maria da Penha. 2002, Diniz Bento da Silva. 2003, 42º Distrito Policial, Parque São Lucas, São Paulo versus Brasil. 2004, Corumbiara versus Brasil. 2004 também, Jailton Nery da Fonseca versus Brasil. 2006, Simone André Diniz versus Brasil. Simone André Diniz também é um caso importante de racismo. 2008, Antônio Ferreira Braga versus Brasil. 2009, Sebastião Camargo Filho versus Brasil. 2009, Wallace de Almeida versus Brasil. 2010, Manuel Leal de Oliveira versus Brasil. E 2016, Aristeu Guida versus Brasil. Desses cases aqui, a gente vai analisar alguns especiais que eu vou comentar aqui agora. Um que eu não falei aqui é o caso dos indígenas da bacia do Xingu. Lembra que eu falei que tem 2 casos de tribo indígenas, de comunidade indígena chegou até o sistema interamericano, né? O Chucuru foi julgado pela corte. O caso da bacia do Xingu, né? Do rio Xingu, que tem íntima ligação com a usina de Belo Monte, chegou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Okay? Esse caso envolve a construção da usina de Belo Monte na bacia do Xingu, né? Que já dura mais de 30 anos, contra a qual muitos ambientalistas, a comunidade indígena afetada, se insurgiram, né? Ele versa sobre a proteção à vida, saúde, integridade pessoal, a cultura dos membros da comunidade indígena, a regularização de terras indígenas, a exploração e deterioração de recursos naturais por eles utilizados, a violação dos direitos de consulta, consentimento das comunidades indígenas, é muito importante, né? A tutela, ainda que de forma indireta ou por ricochete, interesses ambientais. Doutrina de Mazzoli denomina esse movimento da Corte Interamericana, da Comissão Interamericana de Proteção Ambiental de greening ou esverdeamento, tá? Então, se você ouviu esse termo greening ou esverdeamento, é esse fenômeno de proteger os direitos de cunho ambiental nos sistemas regionais de direitos humanos, que foram concebidos em sua origem para receber denúncias ou queixas sobre violações de direitos civis e políticos, ok? Então, o sistema interamericano ele foi feito para essa proteção de direitos civis e políticos, e agora há essa evolução, digamos assim, esse esverdeamento, onde ele começa a analisar também questões do âmbito ambientalista, beleza? Então, resumindo rapidinho esse julgado, ele tem o projeto envolvendo a construção da hidrelétrica, que teve um grande impacto ambiental na moradia de comunidades indígenas da tribo Xingu. A Comissão Americana concedeu cautelar para esse caso, para suspender imediatamente o processo de licenciamento e impedir a realização de qualquer obra material de execução. Em 2011, a alteração deixou de fora a parte referente ao licenciamento. O Brasil descumpriu. Houve um direito de consulta à comunidade indígena, não houve esse direito de consulta às comunidades indígenas, não foi consultada, né? A jurisprudência nacional foi dispensada, a jurisprudência internacional considera imprescindível esse greening, esse esverdeamento de direitos e proteção reflexa ao direito ambiental. Então, essas são as palavras-chave que, quando falar desse caso, você vai lembrar, beleza? Bom, o caso eu já disse, né, que em 2011 o Brasil determinou medidas cautelares, né, nesse caso, para que o Brasil adotasse medidas a proteger a vida da integridade, adotasse medidas para proteger a saúde dos membros da comunidade indígena, garantisse a rápida finalização do processo de regularização das terras ancestrais dos povos indígenas, né? Interessante essa ideia de terras ancestrais, essa vinculação do indígena com a terra é diferente de nós, né? Digamos assim, nós não índios, né? Eles têm uma vinculação com a terra bem mais íntima, tá? Até que nós vamos falar agora sobre um julgado a respeito de povos indígenas que tiveram essa proteção, beleza? Que chama, foi a corte decidiu um chamado dano espiritual. Olha que interessante, dano espiritual, beleza? Tranquilo. Falando agora sobre o caso Simone André Diniz, tá? O Simone André Diniz foi um caso bem pontual
que aparecem em provas, tá? Que é o caso de uma proteção ao racismo, tá? Esse precedente histórico, inclusive, né? Que precedente histórico pela comissão, né, gente? Não chegou à corte, mas é importante que o fato se prende o seguinte: no dia 2 de março de 97, uma amiga de Simone viu um anúncio de classificados publicado na Folha, né, no jornal, e a vaga era para empregada doméstica. Na quarta linha do anúncio, o principal requisito da candidata era preferência branca, né? Que interessante isso. No jornal estava escrito isso. Simone ligou para o número do telefone contido no anúncio e a exigência foi confirmada. Quando perguntaram a sua cor, ela disse: sou negra. E tentou argumentar e foi informada então que não tinha jeito, não preenchia os requisitos e ela desligou o telefone, né? Isso chegou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu claramente que o Brasil ocorreu um racismo institucional, tá? Então aqui nós tivemos aqui uma ideia, já existia aquele plano de fundo da discriminação, digamos assim, nós já falamos lá na Fazenda Brasil, né? Aquela plano de fundo que é a respeito da discriminação estrutural, econômica, né? E aqui nós tivemos uma ideia de racismo institucional, tá? Que foi, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu ali uma recomendação a respeito desse caso. Caso importante, tá? Simone André Diniz, lembra, versus Brasil, caso de proteção ao racismo. Beleza? Vamos avançar, vamos falar do caso Jairton Neri versus Brasil, tá? Nesse caso, Jairton Neri versus Brasil, o que é importante para nossas provas, é que o Jairton Neri Fonseca, de 13 anos, foi executado por policiais do estado do Rio de Janeiro durante uma incursão em uma favela, né? E assim decidiu a comissão, que ainda concluiu que a vítima foi privada de sua liberdade de forma ilegal, né? Sem que houvesse existido alguma causa para sua detenção ou de qualquer situação de flagrante. Além disso, ele não foi apresentado imediatamente a um juiz e também, né? Só esse papo aqui, não foi apresentado imediatamente ao juiz, já claramente a comissão fez referência, foi a primeira vez que ela fez referência à audiência de custódia, tá? Isso aqui é importante, foi o primeiro caso em que a comissão fez menção à audiência de custódia, tá? Toma cuidado com isso, num caso brasileiro. E também não teve direito a recorrer no tribunal para que fosse deliberado sobre a legalidade da sua prisão. A comissão ainda concluiu que o único propósito de sua detenção foi arbitrário e ilegal e foi matá-lo, né? Essa foi a comissão teve essa conclusão, né? Entre diversas recomendações da comissão ao Brasil, consta reparar plenamente os familiares da vítima pelos danos materiais e morais sofridos, bem como adotar a instrumentalizar as medidas de educação dos funcionários da justiça e da polícia, né? Então, como eu disse, foi o primeiro caso em que o Brasil foi responsabilizado quanto à questão das audiências de custódia, ausência da audiência de custódia no Brasil, né? Tá? Então, isso aconteceu e o Brasil foi responsabilizado quanto a isso. Lembra-se, não estou falando de comissão, tá? Não foi condenado. A comissão ela chega a uma conclusão, ela emite seu relatório, suas recomendações finais, mas ela não exara uma decisão com a corte, tá? Beleza? Caso Maria da Penha também, o caso mais conhecido, digamos assim, que basicamente todos que fazem direito ou não fazem direito ouvem falar do caso Maria da Penha, né? Que gerou, nesse caso, repercutiu tamanha que gerou-se a Lei Maria da Penha. Esse caso é emblemático, né? Para todos nós, né? Maria da Penha é uma mulher cearense que sofreu diversos atentados pelo seu ex-cônjuge, e aí isso por vários anos, né? E o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará passou muitos anos para julgar o caso e que ficou em grau de recurso durante anos. O caso ela chegou a ser várias vezes violentada, né? Praticamente é muito comum as histórias, quando você vai estudar direito, você vê o caso da Maria da Penha, no sentido de que ela teve várias violações, né? Então, nesse caso, foi o primeiro caso que foi aplicado, inclusive, a Convenção de Belém, tá? Belém do Pará, tá? Anota aí, Convenção de Belém do Pará,
que foi esse caso teve como plano de fundo esse julgamento, a Convenção de Belém do Pará, que trata da proteção das mulheres, tá? É uma convenção interamericana convenção interamericana não, é um tratado que vai tratar, uma convenção, né, que reunião dos países que foi feita em Belém do Pará, que estabeleceu a proteção de violência contra a mulher, tá? Convenção do Pará, Belém do Pará. Fique atento a essa convenção. Então, Maria da Penha, né, as recomendações que foram dadas pelo Brasil, contra o Brasil, foi que continuar a ampliar o processo de reforma que acabe com a condenação do Estado à violência doméstica contra a mulher, que foi determinada uma medida de capacitação e conscientização de funcionários do judiciário, a simplificação dos processos judiciais, a criação de mecanismos alternativos aos mecanismos judiciais, o aumento do número de delegacias especiais, a inclusão nos currículos pedagógicos das unidades, a prestação de informação à Comissão Interamericana no prazo de 60 dias do que está da tramitação desse relatório. Então, realmente, são recomendações que o Brasil está realmente tentando seguir aqui no Brasil. Pelo menos nesse ponto, a gente percebe um esforço do Estado brasileiro a combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. Beleza? Maria da Penha, lembra-se, Convenção de Belém do Pará, tá? Ela teve com base isso. E aí nós tivemos o caso em que o Brasil realizou acordo. É importante, isso cai em prova, viu, gente? Eu separei porque ele cai em prova. São casos em que o Brasil fez um acordo, porque quando é submetido à comissão, é realizado vários procedimentos, inclusive tentativa de acordo. E o Brasil fez um acordo aqui, no caso dos meninos emasculados do Maranhão versus Brasil. Deixa eu explicar qual é o caso para você lembrar. O caso dos meninos emasculados pode ser descrito como uma sequência de homicídios de meninos com idade de 4 a 15 anos de idade, né, cuja característica principal era a retirada dos órgãos genitais. Esses crimes foram praticados no período compreendido entre 91 a 2003 na região que interliga a capital maranhense, em São Luís, e os municípios de Passo do Lumiar e São José de Ribamar, e chamaram a atenção da comunidade local e internacional pela crueldade que foram submetidas as vítimas e pela impunidade constatada em relação à maioria dos casos durante uma década. Nesse caso, quando foi feito esse acordo, né? Foi a primeira vez que o Estado brasileiro celebrou uma solução amistosa na comissão, após a admissibilidade do caso e antes da deliberação final. Nós vamos estudar dois momentos, duas situações em que o Brasil fez acordo. O meninos emasculados no Maranhão e o caso José Pereira, tá? Nesse caso dos meninos emasculados, foi após a admissibilidade do caso e antes da deliberação final. Então, foi bem no começo, tá? Foi a primeira vez que o Brasil celebrou uma solução amistosa, como eu disse. Não foi necessária, na comissão submeter, não foi necessária, né? Foi necessário a submissão à corte, né? A comissão submeter o processo à jurisdição contenciosa da corte. Houve participação do Estado do Maranhão nas negociações, né? E aí, inclusive, esse fenômeno de participação do Estado do Maranhão nas negociações foi chamado isso para a doutrina de paradiplomacia, tá? Então, paradiplomacia foi isso, foi o Estado do Maranhão que participou das negociações. Isso chamaram isso de paradiplomacia. Já no caso do José Pereira versus Brasil, né? José Pereira foi gravemente ferido e que o trabalhador foi morto, ele foi ferido e o outro foi morto, quando ambos tentavam escapar em 89 da fazenda Espírito Santo, onde tinha sido atraído com falsas promessas sobre condições de trabalho, e terminaram sendo submetidos a trabalhos forçados sem liberdade. Ele, para sair das condições desumanas e ilegais, situação que sofreram juntamente com outros 60 trabalhadores dessa fazenda, tá? Os fatos, eles tentaram fugir, né? Só que o José Pereira foi gravemente ferido e o trabalhador rural foi morto, né? Os fatos denunciados constituem um exemplo de falta de proteção de garantias do Estado brasileiro e ao não responder adequadas denúncias sobre essas práticas, né? De novo, uma omissão do Estado brasileiro, que era comum, inclusive, nessa região do país, né? E o Estado brasileiro permitiu que a persistência da ocorrência disso, como aconteceu na Fazenda Brasil, digamos assim. Além disso, foi alegado desinteresse e ineficácia da investigação. Foi a primeira solução amistosa do Brasil perante a comissão após o relatório de mérito.
Ou seja, eles iam enviar já para a corte, o Brasil foi lá e fez um acordo. Beleza, tranquilo, esses dois são importantes. Então, o caso Meninos Imaculados foi no começo e o caso José Pereira foi no final do procedimento. Qual o caso que o Brasil foi absolvido? Já falei lá atrás, o caso Nogueira de Carvalho, né? Eu falei isso no pessoal do podcast, eu falei no outro podcast, o pessoal da aula eu falei lá atrás, né? Caso Nogueira de Carvalho versus Brasil, o Brasil foi absolvido, não foi estabelecida não foi comprovada a omissão do Estado brasileiro nesse caso desse homicídio. Bom, nós sabemos que a Corte Interamericana, ela exara também as chamadas opiniões consultivas, que se prende à sua competência consultiva, né? Além dessa função, além da função contenciosa, ela tem a função consultiva, que inclusive quando o Brasil aderiu em 92, automaticamente ele aderiu à competência consultiva da Corte, né? Sabendo que a competência contenciosa da Corte, o Brasil teve que aderir, porque não é uma cláusula obrigatória e sim facultativa. Bacana? Detalhe que a Corte, quando ela analisa a opinião consultiva é perguntar a Corte Americana, como significa, como fica isso? Como é que é? É uma pergunta mesmo. São dúvidas realizadas pelos estados partes, né? Ou pela própria comissão, a Corte. Como é que resolve isso? Como é que fica? Aí a Corte vai, delibera e determina. Só que é o seguinte, por muitas vezes a pergunta feita, né, já sabem a resposta, né? Já sabem a resposta. Então, normalmente, as perguntas realizadas à Corte, as partes já sabem a resposta. Então, a Corte aplica a chamada doutrina Carelia, que preconiza a impossibilidade de se provocar a jurisdição consultiva como alternativa camuflada à jurisdição contenciosa de um tribunal internacional. Doutrina Carelia. O que é a doutrina Carelia? Ela recebe este nome em virtude do parecer da Corte Permanente de Justiça, no caso Carelia Oriental, na qual a antecessora da Corte Internacional de Justiça, né? Estou falando da Corte Internacional de Justiça, decidiu justamente pela impossibilidade de se utilizar a jurisdição consultiva de um tribunal internacional de forma especulativa. Inclusive, ao ser consultada acerca da convencionalidade do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a Corte Americana de Direitos Humanos não conheceu o pedido da opinião consultiva realizado pelo secretário-geral da OEA, sobre o argumento de que a jurisdição consultiva da Corte de IDH não pode ser utilizado como mecanismo para obter pronunciamento indireto sobre um assunto em litígio ou em controvérsia no âmbito doméstico. Então, a doutrina Carelia, que foi utilizada nessa corte internacional, que é utilizada para todos os tribunais internacionais, foi isso. Do impeachment da ex-presidenta Dilma foi isso. Levaram até a corte, olha, pode acontecer impeachment, mas pera lá. Você está perguntando, você sabe a resposta, pô. Sabe que pode. Então, está ferindo fere o sistema interamericano de direitos humanos, para lá. Isso daí tem que fazer pergunta lá para a comissão, tá? E a corte aqui a gente dá a opinião consultiva, então a gente não faz aqui uma forma camuflada de chegar até cortar o caminho, chegar até direto à corte, beleza? Bom, nós temos aqui, até hoje, nós temos aí, pelo menos aí, eu anotei aqui quantas julgadas nós tivemos, 26, salvo lhe engano, 26 opiniões consultivas já levadas à corte, né? 26 opiniões consultivas. Então, a gente vai analisar aqui as principais, né, que eu já vi em prova, que são importantes para a gente poder analisar. Vamos lá. A opinião consultiva 5 de 85 foi feita pela Costa Rica, né? Foi perguntada, a Costa Rica perguntou à corte se um jornalista precisa de um diploma, né? A corte falou que a exigência da formação obrigatória jornalista, enquanto impeça o uso pleno dos meios de comunicação social como um veículo para expressar ou transmitir as opiniões, é inconvencional. Ou seja, não é necessário. O Brasil, inclusive, o Supremo já adotou esse posicionamento também. Beleza? O jornalista não precisa ter o curso superior. Tudo aquilo que impede o jornalismo, a corte falou assim, não pode ser, é inconvencional. Segundo foi o esgotamento dos recursos internos e interpretação do artigo 46. Lembra que nós falamos na nossa primeira aula, se você não assistiu, ouça, se você não ouviu, ouça, se você não assistiu, assista no YouTube a nossa aula. Eu falei a respeito que a corte,
ela já se manifestou a respeito da relativização do esgotamento dos recursos internos para que a pessoa possa buscar a comissão, né? Então ela disse algumas exceções à regra, né? Uma delas, né, que falou assim, tudo aquele que a indigência, ou seja, a pessoa não tem condição, né, de poder buscar a comissão interamericana, ou então os advogados naquela hipótese, né? Os advogados são impedidos com risco, os advogados têm receio de provocar a comissão por represárias internas. Tudo isso leva à ideia de relativização do esgotamento dos recursos internos, ou seja, se estiver diante de uma situação de indigência da pessoa, não tem capacidade financeira de poder buscar a comissão, ou uma situação em que os advogados têm medo generalizado de buscar a comissão, nesses casos pode ser relativizado o esgotamento dos recursos, ok? Para que a pessoa possa buscar a comissão. Outra situação importante, né, também que tem a doutrina de André Carvalho Filho, né, que é a ideia da não aparelhagem da defensoria pública, né, que também é uma hipótese que também pode chegar a impedir o acesso dessas pessoas à comissão. Beleza? Tranquilo? A opinião consultiva 21 de 2014, o Brasil participou dela. A Argentina, o Uruguai e o Brasil perguntaram sobre as direitos de crianças e adolescentes em situação de migração, né? E aí a COGE entendeu que, em resposta à solicitação apresentada em 2011, né, ela se manifestou em 2014, estabeleceu que o princípio de não detenção de crianças por uma condição migratória, né? Essas crianças elas não podem ficar detidas por uma situação irregular de migração, né? Não podem ficar detidas no país que eles estão querendo migrar. Vem da Venezuela do Brasil. Mas está tudo errado a documentação dessa criança, né? Então tem que ser analisada essa migração, essa ideia de devolver a criança de qualquer jeito para o país dela. Tudo tem que ser analisado, foi analisado nessa opinião consultiva. Próxima opinião consultiva de 17, né, a opinião consultiva 23 de 2017, feita para a Colômbia, sobre proteção jurídica, ambiental e a realização de outros direitos. Aqui foi importante que foi uma manifestação da Corte a respeito, que destacou a independência e indivisibilidade que existe entre os direitos humanos e o meio ambiente. Lembra aquela situação do esverdeamento que a gente viu lá no Triângulo do Xingu, né? Aquela ideia do Brasil da usina Belmonte? Essa ideia também é refletida nessa opinião consultiva 17, né? Em que essa ideia do esverdeamento, que na esfera interamericana é regulada pelo artigo 11 do Protocolo de São Salvador, essa proteção ambiental no meio ambiente saudável, né? Que é um direito de terceira dimensão, né? Então, nesse caso, essa opinião consultiva é importante porque ela trouxe essa visão ambiental, tá bom? Dá uma atenção especial para ela. A opinião consultiva 24 de 2017 também muito importante para tratar a respeito da identidade de gênero, tá? Igualdade e não discriminação de casais do mesmo sexo, tá? Nesse sentido, o Estado da parte da OEA, essa foi a opinião consultiva, né? A Corte ressaltou que a ausência de normas internas sobre o tema não habilita os Estados-membros da OEA, inclusive o Brasil, de violarem ou restringirem o direito humano desse grupo de populacional, né? Assim, a opinião considerou que o nome e a menção a sexo no documento de registro, de acordo com a identidade de gênero, ou gênero, são garantias protegidas pela convenção, tá? Esse gênero alto, né? A pessoa se autodizer qual gênero que ela é, né? Nesse sentido, os Estados partes da OEA estão obrigados a reconhecer e regular os procedimentos adequados para o alcance dessas garantias. Aqui no Brasil está bem avançado, né, quanto a isso, né? Tanto que a pessoa pode fazer o registro junto à mudança de nome sem a necessidade de comprovar aquela cirurgia de transgenetização, né? Não é necessário mais isso, né? Então, basicamente, a base dessa opinião constitutiva foi a proteção pro homine, né? Princípio interpretativo pro homine, ou seja, na dúvida se protege o ser humano.
Então, nesse caso, essa opinião consultiva é muito importante, que essa proteção de não discriminação, né, desse público LGBT, das relações homossexuais, tá? Então, a mesma proteção que é dada a um casal heterossexual também tem que ser dada a um casal homossexual, tá? Beleza? Então, inclusive, a interpretação dada nesse caso que foi que a convenção ela não protege um determinado modelo de família. Tá? Então, foi uma interpretação, uma opinião consultiva bem avançada quanto a isso. Depois nós tivemos uma opinião consultiva de 25 de 2018 do Equador, né? Que foi sobre a respeito de asilo territoriais e diplomático, né, que foi que trouxe essa proteção a esse respeito, trouxe o princípio do no refoulement, como é que fala? No refoulement, não sei como é que fala, pronuncia em inglês isso, no refoulement, é mais ou menos assim, é aplicável a qualquer pessoa estrangeira. O que significa isso? O que significa esse princípio, né? Que princípio que configura um direito humano, a busca, né, da proteção internacional em um Estado estrangeiro. Essa busca, né, de um Estado estrangeiro é protegida de forma a todos de qualquer nação, digamos assim, incluído aqueles que buscam proteção internacional, não implica obrigações positivas ao Estado. Mais ou menos assim. É aplicável a qualquer pessoa estrangeira, o que implica as obrigações positivas do Estado, incluídas aqueles que buscam proteção internacional. Beleza? Importante falar também que ainda dentro dessa opinião consultiva eu tenho as medidas provisórias, né, que foram realizadas pela Corte. Lembra que a comissão, ela determina as medidas cautelares. Lembra, a comissão age com cautela. Lembra aquele macete que eu disse para vocês, para você lembrar. A comissão age com cautela. A Corte edita medidas provisórias, tá? Existem medidas provisórias da Corte ultimamente, tá? Atuais, quanto o Brasil já teve várias, tá? Mas tem o caso da penitenciária Urso Branco, caso crianças e adolescentes privados de liberdade no complexo Taubaté da FEBEM, e o caso complexo penitenciário do Curado em Pernambuco, e por fim o caso do complexo penitenciário de Pedrinhas no Maranhão. Também são situações em que já existiram medidas provisórias bem claras a respeito disso, dadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bacana? Beleza? Maravilha. Agora vamos fazer uma parte a respeito de alguns casos, outros casos, vamos sobrevoar alguns outros casos que não está o Brasil não faz parte, mas são importantes para nossas provas. Primeiro caso, vamos fazer um compilado de casos que tratam de direitos indígenas. O primeiro caso, o povo do Charayuki versus o Equador, né, que foi um acordo de petróleo sem consulta prévia da comunidade indígena. Tá? Então, é uma situação que vincula... Você viu na prova uma situação que foi feita sem a consulta prévia dos povos indígenas, uma situação de petróleo. Você lembra do caso Sarayuki versus Equador. Outro caso, o caso Chamok Kazek versus o Paraguai, né? Que foi uma ideia de propriedade ancestral, né? Foi os conceitos tradicionais de propriedade privada e posse não se aplicam à comunidade indígena. Esses conceitos que nós temos tradicionais de propriedade privada não é a mesma coisa para os povos indígenas, porque para os povos indígenas, como disse lá anteriormente, tem o significado coletivo da terra. Eis que a relação de pertencimento não se centra no indivíduo, e sim no grupo, né? Em grupo, na comunidade, a ideia, esse caso do Chaimok Kazek versus Paraguai. Segundo, o terceiro caso Mayagna versus Nicarágua, tá? Mesma ideia, a ideia de propriedade coletiva, né? Como um direito fundamental, né? Básico e cultural. Mesma ideia, os povos indígenas têm uma relação da terra não só de possessão, mas também um elemento espiritual. Aqui teve o conceito explícito na sentença do conceito de dano espiritual, tá? Dano espiritual. Ok? Outro caso é o Ayaki Acha versus Paraguai. Também a mesma ideia. O povo indígena tem o direito a medidas especiais que garantam o acesso ao serviço de saúde. Nesse caso, a ideia da proteção à saúde representa uma dimensão coletiva, né? E a ruptura de sua relação simbiótica com a Terra exerce um efeito prejudicial sobre a sua saúde dessas populações. Olha que interessante, ele falou que a saída abrupta desse povo da Terra causa doença, eles ficam doentes, há uma íntima ligação com a saúde deles,
com a saúde deles corporal se prende à terra, ao vínculo com a terra, né? Que interessante. Iatama versus Nicarágua tratou sobre direitos políticos de povos indígenas, né? Foi uma lei eleitoral que restringia a participação do povo indígena, de partido indígena. Iatama versus Nicarágua, e o Pueblo Saramaca versus Suriname, né? Que nesse caso o Estado deve consultar povos indígenas quando houver o projeto de exploração de recursos naturais. Perceba, o plano de fundo dessas decisões da corte versus que tem povos indígenas é pertencimento de terra, é a ausência de consulta, é a ideia da proteção à terra do índio, a ideia de propriedade ancestral, a ideia de que a terra, a visão do não índio é diferente da visão do índio a respeito do seu liame com a terra. Ok? Beleza? O direito de consulta em questões ambientais, nós vimos isso lá no Xingu também, tem isso a respeito dessa vinculação, esse atraso na ideia de terras, né? Que nós vimos no caso Chucuru versus Brasil, que foi julgado pela corte. Então, são esses casos que se prende a esse fundo. No Brasil, lembra que dois casos, como eu disse, o Rio Xingu versus Brasil, que é o caso da usina Belo Monte, e o caso da tribo Chucuru, né? Eu acabei colocando as duas aqui. Beleza, acabou repetido. Indígena Chucuru versus Brasil. Só corrigir aqui. Beleza. Vamos continuar, vamos avançar, vamos falar agora sobre outros casos, né? Como eu estou falando de outros casos, agora diversos casos. Vamos fazer uma coletânea de casos aqui. Primeiro caso, o Almonacid Arellano versus Chile, tá? Professor, por que você escolheu esses casos? São vários casos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até recomendo a leitura da obra do professor Valério Mazzuoli, que traz uma compilação de julgados a respeito da jurisprudência internacional da Corte. Também tem o livro do professor Caio Paiva, também excelente, a respeito, que traz uma compilação de julgados. Qual foi o meu critério para analisar presença em prova? Né? Eu fui vendo as provas e fui vendo que os casos que mais foram cobrados, e eu falei, não, vou fazer uma compilação daquilo que realmente está se caindo nas provas. Então, nesse caso, no Almonacid Arellano versus Chile, foi um direito de liberdade de pensamento, né? Trata de uma execução extrajudicial, dentre outros temas, né? A Corte discutia a lei de anistia local, firmando o entendimento de que a norma é incompatível com a Convenção. Isso nós já vimos lá no caso Lund, aqui no Brasil, né? E no ESOG também. E foi decidido em 2006, né? E inaugurou a doutrina acerca do controle de convencionalidade. Vamos anotar isso. Primeiro caso que tivemos a ideia do controle de convencionalidade. Vamos ter uma aula específica a respeito disso aqui, no nosso curso, né? A respeito de controle de convencionalidade, que é essa análise do direito interno diante das normas, dos tratados e das convenções internacionais de direitos humanos. Essa comparação que uma norma que trata de direitos humanos deve ser realizada, né? Beleza? Tem que ser analisado no âmbito interno, que é o controle de constitucionalidade, e o âmbito externo, com o controle de convencionalidade, se essa norma é convencional com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Beleza? Então, o primeiro caso, pode anotar no caderno, que trouxe essa proposta foi o Almonacid Arellano versus Chile. Bacana. Próximo caso, o caso dos afrodescendentes deslocados da bacia do rio Cararica, Operação Gênesis versus a Colômbia. Tá? Aqui tratamos de direito de igualdade, respeito e peculiaridades culturais. Aqui também se prende a ideia de posse, a posse e propriedade de terras tradicionais ocupadas, né? Então, nesse caso, foi um bojo de uma operação militar que foi capturada pelos membros da guerrilha das Farc, da Farc, né? Ocorreu a morte do líder comunitário Marino Lopes Mena, como o deslocamento forçado de quase 3.500 afrodescendentes. A Corte de DH, né, condenou em 2013 a Colômbia por violação de direitos, diversos direitos internacionais a prestar assistência humanitária e indenizações, bem como garantir o regresso das comunidades deslocadas, né? Foi uma situação de uma operação militar, né, para capturar membros das Farc, e ocorreu a morte do líder, e aí, nesse local, eles teve um deslocamento forçado de 3.500 pessoas afrodescendentes que não tinham a ver com a situação,
né? É a primeira vez que a Corte Americana utilizou o termo comunidade afrodescendente, é importante anotar isso, né? Pois antes ela falava em comunidade tribal, né? Ela falou mangendo e comunidades tradicionais. E antes, os direitos especiais do povo indígena eram estendidos ao povo tribal, de forma indireta, né? E agora ela aplicou diretamente os direitos previstos na Convenção 169 da OIT. Beleza? Então aqui foi uma decisão que teve um reconhecimento com a comunidade quilombola, né? Deixa eu ler para vocês o artigo 2º da Convenção 169 que eu acabei de falar. Considera-se remanescentes das comunidades de quilombos para fins desse decreto os grupos étnicos, raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Beleza? Foi utilizado um critério de autoatribuição e identidade. Importante que isso refletiu aqui no Brasil, né? Que o Brasil aqui também reconhece a propriedade coletiva das comunidades quilombolas. Se você ler o nosso artigo 68 do ADCT, traz isso. Próximo caso, Chinchilla Sandoval versus Guatemala, né? Foi proteção do direito à integridade pessoal à vítima e proteção judicial das pessoas privadas de liberdade. Trata o caso da senhora Maria Inês Chinchilla, que havia sido detida em 95 e condenada a 30 anos pela prática dos delitos de furto qualificado e assassinato. O cumprimento de sua pena acontecia no Centro de Orientação Feminina, onde ela faleceu em 2004. A senhora Inês, né, Chinchilla, ela sofria de muitas enfermidades. Né? Enquanto ela esteve presa, ela sendo frequentemente atendida por meio próprio do centro ou por médicos dos hospitais públicos. Pouco depois da sua prisão, foi diagnosticada com doença cardíaca, ginecológica, diabetes e usava cadeira de rodas para se locomover. Né? Nesse caso, o defensor público que acompanhava o caso promoveu 4 incidentes de liberdade antecipada, demonstrando em todos em que a enfermidade terminal da senhora Inês impossibilitava a sua permanência no estabelecimento penal. Contudo, esses incidentes foram julgados improcedentes pelo Poder Judiciário e o Ministério Público iniciou uma investigação a respeito da morte, mas acabou arquivando o procedimento. O caso foi submetido à Corte. Em 2016, a Corte concluiu que a Guatemala foi responsável pela violação dos direitos humanos da senhora Chinchilla. Né? A Corte reiterou o seu entendimento de que o Estado encontra uma posição especial de garantidor. Né? E o Estado tem o dever de garantir a saúde física e mental das pessoas, especialmente mediante provisão e revisão médica regular. Né? Então, nesse caso, reconheceu que as pessoas privadas de liberdade, né, e que sofram de enfermidades graves, crônicas ou terminais, não devem permanecer em estabelecimentos carcerários. Essa foi a decisão da Corte, né? Salvo quando os estados possam assegurar que tem unidades adequadas para a atenção médica. Beleza? E entendeu que o dever do Estado de ajustar um ambiente no qual o sujeito com qualquer limitação pode funcionar e gozar da maior independência possível. Caso Furlan e familiares versus Argentina, tá? Esse foi o primeiro caso, tá? Importante também que foi utilizado o defensor público interamericano, tá? Os fatos foram que esse Sebastian Furlan, de 14 anos, estava num terreno próximo à casa dele, proprietário do exército, e acabou se acidentando e acabou sofrendo aí lesões cerebrais que acompanharam ele por o resto da vida. Nesse caso, o Estado argentino foi condenado quanto à sua omissão, né? E tivemos aí a atuação do defensor público interamericano, a primeira atuação do Instituto do Defensor Público Interamericano. Importante decisão por esse fato. Juan Torres versus e outros versus Salvador, né? Foi a proteção também deficiente da Defensoria Pública. Esse caso é importante também, né? Pelo fato que a Corte Americana decidiu que a Defensoria Pública de El Salvador foi insuficiente para promover a defesa, né, dos interesses dessas pessoas que sofreram, que foram capturadas, né? Deixa eu contar o caso para você. O fato remete a outubro de 2020, quando José Agapito Ruano Torres foi capturado pela Polícia Nacional Civil do El Salvador, né? E dentro da sua própria casa, onde foi torturado na frente de seus familiares, por ser um suposto envolvimento em um crime de sequestro cometido em 22 de agosto de 2000. Com sérias dúvidas sobre ele, era de fato a pessoa apelidada por El Chapo, né?
Posteriormente, ele foi condenado a 15 anos de prisão por um processo judicial que apresentou irregularidade em razão da sua errônea identificação. Não era ele, cara. As duas únicas provas nas quais a condenação se baseou foram realizadas em uma série de irregularidades. O senhor Juan Torres permaneceu preso por 13 anos e depois recebeu o benefício da liberdade provisória. Em 12 de dezembro de 2003, a denúncia sobre o caso foi levada à Comissão Interamericana, ocasião que se apontava que o desempenho técnico deficiente do defensor público, olha que vergonha, que atuou no processo no país no país de origem, constituiu uma violação de direito de defesa. Olha que interessante. A primeira decisão a respeito disso, que trouxe a proteção deficiente da defensoria. Importante, muito importante, tá? Já em tramitação à corte, em 2014 foi feita a designação do defensor público interamericano, né, para a realização da assistência da defesa da vítima, né, conforme apontada pela comissão, e pelos defensores públicos interamericanos por meio de escritos de solicitações. Beleza? Tranquilo? Então é importante. Essa decisão é importante que em 5 de outubro de 2015 a corte emitiu uma sentença declarando o El Salvador responsável pelas violações, né, claras violações. Ela utilizou nessa decisão o chamado diálogo de cortes. Né? Que é esse diálogo de cortes? É a possibilidade, ela advertiu no julgamento, né, que o Estado de El Salvador tinha atuado de forma deficiente, né, na instituição da defensoria. E nisso, quando ela faz o diálogo de cortes, ela recomenda, né? Ela fixa estándares internacionais para uma defesa eficaz. Fala, El Salvador, para que haja uma defesa eficaz, obedeça isso daqui. Então, ela dialogou com a corte interna de El Salvador, e isso fez res iundicata e res interpretada para todos os membros dos Estados membros, nós sabemos disso, né? Quando ela decide fazer res interpretada para aquele que não faz parte do polo passivo da ação, e falou olha, para ter um padrão mínimo, tem que ter o seguinte, desenvolver uma atividade probatória mínima, não deixar de apresentar argumentos em favor dos interesses do acusado, não apresentar falta de conhecimento técnico e jurídico do processo penal, não deixar de interpor recursos em detrimento dos direitos do acusado, apresentar fundamentação adequada aos recursos interpostos e não abandonar a causa, parceiro, não abandonar a defesa. Então, esses são os mínimos estabelecidos pela corte. Isso chama diálogo de cortes, quando a Corte Americana de Direitos Humanos ela faz sugestões, fala, obedece aí, pelo amor de Deus, faz desse jeito que vai dar certo. Beleza? Importante, tá? Velázquez País versus Guatemala, né? Nesse caso, teve uma situação de proteção da vítima e integridade pessoal. Isso foi uma situação de desaparecimento também, né? Após a constatação do desaparecimento de Claudina Isabel Velázquez País, a família foram ao encontro da polícia e onde alegaram o desaparecimento dela. E tentaram fazer o registro do ocorrido e foram informados que é necessário 24 horas. Bacana. O Estado não teria tomado as medidas imediatas de busca da proteção de Claudina Isabel Velázquez, né? E durante as primeiras horas do desaparecimento, apesar do alegado conhecimento por parte das autoridades que tinha um contexto de violência doméstica pelo fundo, né? Existia isso, né? Já existia essa denúncia anterior dela. E o corpo dela foi encontrado, né, teria sido encontrado no dia seguinte, 13 de agosto de 2005, com sinais de extrema violência, incluindo violência sexual. Nesse caso, isso foi submetido à Guatemala, foi acionada perante a corte. Em 2015, teve que suportar a responsabilidade internacional a não realizar uma investigação séria sobre o desaparecimento e violência da morte de Claudina Isabel Velázquez. Depois, Palamara versus Chile, Palamara versus Chile, né? Nós tivemos esse caso que foi uma liberdade de pensamento, né? Os fatos foi o egresso da Armada do Chile e publicou um livro, né, sobre o seu período de trabalho militar, né? O Chile entendeu que a publicação vulneraria a segurança e a defesa nacional e determinou a apreensão do livro, né? Bem como o processamento de Palamara, né, por crime de desacato, né? O cara trabalhou na época militar do Pinochet e ia fazer um livro explicando como é que foi a época, e os caras falaram, não, isso vai virar bagunça. E aí censuraram o livro. Em 2015, a corte decidiu que o Chile violou o direito à liberdade de expressão, pensamento e expressão, praticando a censura prévia, né? E aí determinou que fosse realizado, condenou indenização, garantia de distribuição do livro, adequada
ordenamento jurídico para que a justiça militar somente julgasse crimes militares. Isso é muito importante, a corte sempre fica atento a isso. Caso Del Campo Algonoero versus México, né? A corte, nesse caso, responsabilizou México, né, em um caso em que gangues e traficantes matavam as mulheres dos maridos envolvidos na gangue rival. Né? Foi o primeiro caso envolvendo feminicídio perante a corte IDH. Tá? Anota aí, caso Del Campo Algonoero, ok? Foi o primeiro caso. Esse Algonoero. Mais para baixo, acho que eu acabei repetindo esse caso. Isso, acabou repetindo esse caso. Que deixa eu explicar a respeito desse caso algodoneiro, né? Algodoneiro, isso, versus México. Nesse caso, né, tinha uma situação em que no México, à época, né, tinha a presença maciça de maquiladoras, né? Maquiladoras na cidade. O que seriam essas maquiladoras? Maquiladoras vem do espanhol, que se refere à prática antiga de donos de moinhos cobrarem uma comissão ou máquila por processar os grãos dos agricultores. Né? Uma maquiladora é uma operação que envolve a fabricação de bens em um país que não é o país da nacionalidade do cliente, ou seja, fabrica unicamente uma exportação. É um modelo de grande sucesso, já que em 2005, mais da metade de todas as exportações do México saíram das maquiladoras. Então era tipo como a Nike faz, vai até um determinado local, algum país e realiza ali porque tem poucos impostos, digamos assim. E aí houve uma grande repercussão nesse caso, por quê? Pelo fato de que tinha muitos empregos das mulheres e a tomar muito emprego dos maridos, né? Tinha mais emprego para mulheres, público feminino, do que o público masculino. Isso gerou uma certa revolta, digamos assim, uma certa situação de feminicídio, uma certa de preconceito. E nesse caso ficou famoso quanto a isso, né? Que foi a morte violenta dessa senhora Cláudia Ivenes Gonzalez e Esmeralda Herrera Moreal e Laura Benice Ramos Monares, né? Que elas foram procuradas, elas sumiram e depois foi encontrado um campo, né? Um campo de algodão, né? E aí encontraram ela violentada, sem sinal de violência. Então puxa o campo algodoneiro, campo de algodão, né? Beleza? Deixa eu até apagar esse daqui que tá demais. Caso Meninos de Rua, Niños de la Calle, né? Caso dos Meninos de Rua ou Niños de la Calle versus Guatemala, né? Foi também um crime que trouxe a ideia do dano ao projeto de vida, né? Um dano ao projeto de vida. Foi o caso em que costuma ser cobrado em prova, né? Algumas crianças que viviam em situação de rua foram colocadas em um carro de polícia e simplesmente mortas, né? A Corte Americana responsabilizou a Guatemala por causa disso e também foi mencionado esse dano ao projeto de vida na pessoa, né? Dessas crianças. Caso Última Tentação de Cristo, do Chile, né, Homero Bustos e outros, né, o resumo, o Chile foi condenado por ter censurado o filme A Última Tentação de Cristo. Né, e a fundamentação foi justamente o direito de liberdade de expressão. Bacana. Caso Atala Rifo versus Chile, também a Atala era uma juíza chilena, né, que se separou do seu marido e ela teve uma união estável homoafetiva. E o pai das filhas de Atala, né, ou seja, o ex-cônjuge, ajuizou uma ação para que ele ficasse com a guarda das filhas, pelo simples fato da ex-mulher estar convivendo com uma mulher do mesmo sexo. E aí a corte do Chile aceitou essa decisão. Falou, não, realmente tem que ficar com o pai porque não pode ter um casal homossexual cuidando de criança. Pronto, aí isso chegou até a Corte Americana de Direitos Humanos e foi julgado isso, né? O caso Atala Rifo e Ninhas versus Chile, ok? E o Chile foi condenado quanto a isso, essa interferência indevida na vida privada e da vítima, né? Em razão da sua orientação sexual. Beleza? É isso aí, gente. Foi bacana, aí fizemos um grande resumo de vários julgados. Agora vocês da mentoria têm o exercício para fazer, terminar e enviar para mim a meta do dia de hoje. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.